Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é comunicação nas apresentações. O tópico a ser abordado nesta aula, a comunicação nas apresentações. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar pontos importantes que devem conter as apresentações, definir melhores estratégias para montar sua apresentação. Bom, apresentação em público geralmente é um tema bastante delicado nas organizações. Por quê? Porque você tem a exposição de você estar na frente das pessoas, tem as questões aí de timidez, postura corporal, enfim, mas também uma das coisas muito importantes é o conteúdo do que vai ser apresentado. Uma boa apresentação é aquela onde, claro, o apresentador sobressai ao que ele está apresentando em termos de slides ou termos de conteúdo escrito, gráfico, enfim. Mas é muito importante uma boa apresentação com imagens, com conteúdo relevante que seja explicado de forma visual. Por quê? Quanto mais visual, mais fácil das pessoas entenderem. E precisa estar sempre em conexão, o apresentador, é claro, e a apresentação. E o ponto que eu queria trazer como exemplo é quando você assiste televisão e você então vê lá geralmente a moça do tempo falando sobre as previsões climáticas. Percebe que sempre existe uma conexão muito grande em todos os movimentos que ela faz, né? Quando ela fala sobre o sol, quando a chuva, quando ela explica em relação aos estados, a temperatura, sempre há uma boa conexão. Tanto é que a gente lembra muitas vezes da apresentadora ou do apresentador, olha, é o rapaz do tempo, olha a moça do tempo. Você pode pensar na moça do tempo como modelo para você fazer a apresentação, fica com isso na cabeça. E você pode assistir também aquele filme O Feitiço do Tempo, um filme já bastante antigo, que trata, que é exatamente o rapaz que cobria o tempo, vai fazer as suas previsões e fica preso ao tempo, Tem a história da marmota, enfim. Mas por que eu estou dando esses exemplos? Porque a pessoa que apresenta as previsões climáticas na televisão geralmente é muito marcada pelo seu jeito de fazer a apresentação. E é um modelo que é bacana, é um modelo que cabe em várias situações, em todos os públicos. Se você conseguir ter essa coordenação entre o objeto que está sendo apresentado e você, a sua postura corporal, as expressões, etc., é um modelo de apresentação muito fácil de você copiar e de você melhorar a sua performance. Bom, deixando o tempo de lado, Leonardo da Vinci, grande cientista e artista, que pintou a Mona Lisa, enfim, trouxe o Homem de Vitruve, enfim, trouxe uma contribuição fenomenal tanto para a arte quanto para a ciência mundial. Ele dizia que simplicidade é a suprema sofisticação. Guarde esta frase, simplicidade é a suprema sofisticação. Quando você for montar uma apresentação, pensa se ela está simples. E se ela estiver bem simples, ela vai ter uma suprema sofisticação. Vamos dar alguns exemplos aqui. Bom, essa música aqui é uma música interpretada pelo Beto Guedes. A gente até pode colocar um trechinho aqui, que a música é bastante bonita, O Beto Guedes ele traduziu essa letra da versão Till There Was You dos Beatles, que foi composta lá em 1957. Mas o Beto Guedes, na sua versão dessa música, diz o seguinte: nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Bastante poético, Olha, eu posso fazer uma apresentação sobre esta música? Posso. Eu posso simplesmente dizer: nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Essa é uma mensagem. Agora traduza, se você estivesse no ambiente corporativo e você tivesse que fazer uma apresentação em público sobre essa música, como você faria? Você poderia fazer uso de algumas imagens, nem o sol, está lá a imagem do sol. Nem o mar, a imagem do mar. Nem o brilho das estrelas, obviamente o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor. Aí eu coloquei um cifrão para dizer, um proibido cifrão, ou seja, não tem valor sem ter você. E aí está o cara ali se lamentando que não tem a moça. Essa é uma forma de você fazer a apresentação. Agora eu pergunto, está simples? Ela está sofisticada? Diria que não, tem muitos elementos. Além do texto, tem as imagens. Então quer dizer, ou você põe o texto ou você põe a imagem, não precisa colocar as duas coisas ao mesmo tempo, isso fica poluído. Então, eu posso pensar de uma seguinte forma, eu tiro o texto, e aí eu coloco então, nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor
sem ter você. Eu disse a mesma coisa e você entendeu a mesma coisa simplesmente olhando o visual, olhando as imagens. Agora eu posso caprichar ainda mais. Eu posso colocar apenas uma imagem e dizer, aí eu chamo a atenção para mim como apresentador. Aí vocês olham essa imagem e eu digo para vocês, nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Percebe a diferença que existe nesses modelos de apresentação? Quando eu coloco uma imagem, apenas uma imagem, eu chamo a atenção para o que pode vir. O texto, eu falei o texto. Essa apresentação não tem nenhuma palavra, não tem uma sequer letra, ela tem apenas uma imagem. Então eu poderia, com esta imagem, fazer a mesma apresentação. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Você guardaria a imagem que está aqui, associando a essa história, e você guardaria as minhas palavras, o meu jeito de fazer a apresentação. Então uma apresentação simples, mas extremamente, supremamente sofisticada. Por quê? Usei o recurso visual, a condição do PowerPoint, mas usei o meu recurso natural de voz, entonação e etc. E gestual também. Então, essa é a magia das grandes apresentações. Uma imagem que reflita bem o pensamento e você depois complementa com o seu talento individual da fala, postura, enfim, tudo isso. Então esse é o segredo. Eu posso aplicar isso nas empresas? Claro que posso. Olha esses dois modelos de gráfico, né? Um modelo com muita informação, bastante poluído, e um outro modelo mais simples, apenas destacando aquilo que eu quero destacar. Se eu coloco numa reunião o primeiro slide, eu vou ter muita informação, as pessoas vão ficar querendo prestar atenção, querendo entender qual que é cada barrinha, qual que é o tamanho de cada barra, qual que é cada país, qual que é cada indicador, e eu não quero falar de todos eles, eu quero dar destaque simplesmente talvez, no caso do gráfico aqui, para os Estados Unidos. Olha aí. Então, ficou visualmente mais simples, simplifiquei e ficou mais fácil de ler. Uma outra forma eu posso dizer, essas duas apresentações aqui, que 3,2% dos japoneses são ou estão obesos. Qual que é visualmente a melhor imagem? Eu fiz um recorte, apenas fiz um recorte e mudei a cor da segunda imagem, ela ficou esteticamente melhor, mais fácil de ser enxergada. Tanto é que o fundo branco traz essa possibilidade de destacar o conteúdo, o objeto que eu quero destacar. Então, são modelos. Agora, eu poderia simplesmente, se eu quero dizer que 3,2% dos japoneses estão obesos, eu posso simplesmente colocar um slide com isso. E se eu vou discutir isso numa reunião técnica, sei lá, no Ministério da Saúde do Japão, então simplesmente coloca a notícia, né? Não preciso exatamente construir um PowerPoint para dar essa notícia para começar uma discussão. Então é importante que a gente sempre pense na frase do Leonardo da Vinci. Simplicidade é a suprema sofisticação. Eu posso ser simples? Então vou ser simples. Simplesmente escrevo isso. Eu poderia fazer um destaque maior por 3,2 e colocar os outros países numa forma de um slide único, sem qualquer tipo de slide. Simplicidade sempre. Um outro exemplo que eu sempre conto é o seguinte, né? Quando o Pedro abriu sua loja, ele colocou uma placa que dizia: "Nós vendemos peixe fresco aqui". Olha o tamanho da placa, da frase. Aí o que aconteceu? O pai dele passou por lá e disse que a palavra nós sugere uma ênfase mais no vendedor do que no cliente. Então ele tirou a palavra nós e colocou peixe fresco é vendido aqui. Legal. O irmão dele apareceu por lá e disse o seguinte: a palavra aqui poderia ser retirada, porque era supérflua, né? E aí o Pedro então concordou e disse o seguinte: legal, peixe fresco à venda. Aí a irmã dele passou lá e falou: mas Pedro, é o seguinte, essa placa deveria apenas dizer peixe fresco. Por quê? Pois isso é claramente o que você está vendendo. Então não precisa do aqui. Peixe fresco. Bacana. O Pedro se afastou então daquela placa, mas um vizinho passou por lá para parabenizá-lo, né, inclusive. E aí eu disse o seguinte: olha, dá para se perceber que está se vendendo peixe aqui, né? Porque o cheiro do peixe, enfim, tudo isso leva de fato a gente a entender que existe um frescor. Então eu acho que você colocar fresco fica defensivo. Aí o Pedro então disse: ó, bacana, vou colocar só peixe. Colocou a placa, virou apenas peixe. E aí um belo dia,
quando ele voltava para a loja, ele sentiu que não havia nem a necessidade de escrever o peixe. Ele poderia substituir simplesmente por uma imagem, porque ele estava dentro de um mercado e vendia peixe fresco. Então, essa sinal visual indicava aos clientes que ali se vendia peixe fresco, que era percebido. Então, olha só o Leonardo da Vinci. Simplicidade é extrema, é a suprema sofisticação. Então, guarda essa frase. Simplicidade é a suprema sofisticação. E tente ser simples quando você tratar de comunicação em apresentações. Uma boa apresentação é uma apresentação que é simples na forma de mostrar e deixa espaço para o apresentador falar mais, contar a história, né? Uma apresentação que tira muito o foco das pessoas, do apresentador, e coloca no PowerPoint, ela tende a ser uma apresentação um pouco enfadonha. Então, use sempre a simplicidade. O Aristóteles, no livro A Retórica, quando ele fala sobre comunicação, ele defende aqui uma certa ordem, uma certa lógica para você conseguir ter uma boa apresentação. Guarda bem esses 5 passos. Primeiro, apresente uma história ou relato que desperte interesse. Ou seja, apresente a história e um relato. Conta uma história de alguém, de um fulano, enfim. Aconteceu isso na vila no interior do Brasil, nos anos de 1600 e pouco, e essa foi a situação. Então, contou uma história, ou contou um relato. Olha, estamos vivendo uma situação onde as pessoas estão passando muito tempo usando o telefone celular. Ótimo, contou um relato, contou uma história, despertou o interesse. Propõe um problema que tenha que ser solucionado ou uma pergunta que se tenha que responder. Ou seja, no primeiro exemplo, o que teria feito então a pessoa X nessa vila no ano de 1000 e tarará ao se deparar com essa situação? Ou, bom, e o que vocês podem me dizer em relação a vocês? Quanto tempo vocês usam o celular, cada um de vocês? Então, coloquei uma pergunta que necessariamente precisa ser respondida ou solucionada. Aí, eu sugiro uma solução para aquele problema. Então, se o fulano lá no ano de 1000x e etc. tivesse feito tal coisa. Ou, se houvesse um modo de você passar menos tempo usando o telefone celular. Estou propondo uma solução. Aí eu descrevo os benefícios daquilo que eu estou colocando, ou seja, você teria tempo para fazer atividade XYZ, ou, naquele primeiro caso, ele teria pensado que ele poderia colher esse fruto desse benefício. E aí, então, no final, eu coloco a plateia para agir. Então, agora que vocês já sabem do problema, como ser resolvido, o que vocês podem fazer para adquiri-lo ou para atuar nesse projeto. Então, essa é um roteiro aristotélico para você fazer uma apresentação de sucesso. Se você conseguir encaixar esses 5 tópicos numa apresentação que tenha simplicidade nos slides e que deixe espaço para você conduzir com essa sequência, as suas apresentações serão muito mais impactantes de agora em diante. Então pense nesse roteiro, pense na simplicidade da imagem e aí você está pronto para fazer uma apresentação de sucesso. Uma imagem conta muito. E claro que essa imagem conta e ela não pode ter um erro. Ela não pode ser uma imagem que não combine com o conteúdo que está sendo dito. Aqui tem alguns exemplos que a gente vê no varejo brasileiro de coisas que ficaram marcadas porque existiu um erro na forma da comunicação. A imagem talvez era até interessante, mas o que estava escrito na imagem não ajudava. Então chamou a atenção a imagem, o português estava ruim, prejudicou a apresentação. Aqui, esses 2 slides dizem o seguinte, que 80% dos estímulos são visuais, ou seja, a gente prefere visualizar do que ler. Quando eu falava da montagem do currículo, eu falei sobre isso. Você coloca ou não uma foto no currículo. Quando você coloca a foto, ela vai chamar mais atenção do que o texto, porque a gente prefere o visual do que o texto. E isso é uma questão histórica. Se você for procurar, você vai descobrir que a escrita ela tem entre 3 e 5 mil anos. Agora, antes da gente aprender a escrever, a gente aprender a se comunicar por sinais escritos, a gente já tinha o visual. Então, o nosso cérebro ele foi desenvolvido para reconhecer imagens. O homem da caverna tinha medo, talvez, dos dinossauros, tinha medo dos perigos. Por quê? Não é porque o dinossauro ou o animal selvagem escrevia uma carta dizendo que ia atacá-lo, mas porque simplesmente a imagem era assustadora. Então, a nossa mente guardou
esse reconhecimento visual de imagens. E por isso que a gente gosta mais da imagem do que o texto. Até porque na evolução da humanidade a gente só escreve há 3 ou 5 mil anos para cá. Se você olhar a história com 60, 70 milhões de anos, o que são 3 ou 5 mil anos? É muito pouco o domínio que a gente tem da escrita. Então a gente gosta do visual. 82% do conhecimento informal vem das imagens. Quando eu olho uma imagem, eu formo um conhecimento dentro da minha cabeça. Então, se eu puder explorar o máximo possível a imagem, quando a moça do tempo fala sobre a previsão do tempo, não é à toa que atrás dela tem um mapa do Brasil, olha o visual funcionando. Aí tem lá o sinalzinho de chuva, o sinalzinho de raio, de trovão, de sol. Por quê? Porque o visual já diz tudo o que vai acontecer com a previsão do tempo. Ela não precisa falar, mas mesmo assim ela fala na entonação correta, uma postura corporal correta e alinhada com uma imagem correta. Essa é uma apresentação de sucesso. Então guarda isso. Uma boa imagem, simples, uma boa fala, condizente uma com a outra, dá às pessoas que estão assistindo uma sensação de que tudo está combinando e, portanto, a apresentação é um sucesso. E se você colocar o roteiro de Aristóteles nela, quando você vai contar, por exemplo, um problema da sua organização, quando você vai lançar um novo produto, uma nova proposta, se você conseguir roteirizar dessa forma, colocar uma boa imagem, ter uma boa postura de palco, vai dar sucesso à sua apresentação. Então, use e explore bastante as imagens, mais do que os textos. E aqui tem um videozinho que eu trouxe, você já deve até ter visto isso aí nos WhatsApps da vida, mas é um depoimento que é bastante confuso e a gente percebe que o Robertson dizia, né, que o escopo de seu sucesso em qualquer empreendimento depende da clareza de suas ideias. E a clareza de suas ideias não necessariamente depende da clareza de suas ideias escritas ou faladas. Às vezes elas podem ser simplesmente desenhadas e tem esse poder, né, da imagem. Vamos ouvir esse vídeo para você perceber o que é uma comunicação sem clareza. Solta o vídeo aí. Dá para melhor, com certeza, que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E aqui eu trouxe um outro exemplo, né, do alinhamento entre o que eu estou falando e a imagem que eu estou mostrando. Esse também é um vídeo já um pouco antigo, está aí circulando nas redes sociais há um bom tempo, mas mostra muito bem o que é importante ter essa coerência, esse alinhamento entre o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, no tom que eu estou dizendo, o que eu estou falando, com a imagem que eu estou mostrando. Então, solta esse comercial aí também, que é bastante interessante para a gente testar essa coerência e esse alinhamento. Você que está em casa sabe que perder um ente querido não é fácil. Agora imagina se este ente querido for você. Como é que fica? Sua família precisa estar preparada, não é verdade? Dá uma olhada nesse lugar. Cemitério Jardim da Eternidade. São 80 mil metros quadrados de área. Eu vou repetir. 80 mil metros com viveiro de pássaros, lago, capela ecumênica. Um espetáculo. Você nunca viu nada igual. E agora a melhor parte. Meninas, por favor, o preço. Você que está em casa deve estar se perguntando. Tá, mas quanto custa tudo isso? 40 mil? Não. 30 mil? Também não. Só 8 mil reais. Isso mesmo. 8 mil jazinho. Tá muito barato, hein? E as 10 primeiras pessoas que chegarem agora ganham uma lápide personalizada. Isso mesmo, essa aqui é do seu Joacir, mas ela pode ser sua. A hora é agora. Cemitério Jardim da Eternidade. Vem pra cá. Bom, e aí com esses dois vídeos que a gente assistiu, dá para perceber o que não fazer. E o que fazer? Simplicidade é a suprema sofisticação. Trabalhe com imagens, siga um roteiro aristotélico em relação ao que você vai apresentar, procure esse alinhamento entre a imagem e a fala. E aliás, a gente já falou sobre vários estilos de comunicação aqui no nosso curso, você vai somando todos eles para você conseguir formar uma boa apresentação, uma boa comunicação. E aí eu deixo para você aqui uma dica de leitura, é o livro Apresentações em Ideias Simples de Como Criar e Executar Apresentações Vencedoras, do Gary Reynolds, que é um designer que faz apresentações mundo afora e traz esses conceitos de simplicidade, de ideias para você ter para fazer as suas apresentações. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre comunicação nas apresentações. Espero que tenha gostado.
Não esqueça de frequentar nossas redes sociais. A gente se encontra por lá.